Olá pessoal, este é mais um episódio da nossa playlist Ciência Espiritual e hoje nós vamos falar sobre o poder do pensamento. Ele tem realmente algum poder ou é puro pensamento mágico, vitalismo ou o quê? E ademais, a mente sobrevive ao corpo? Será que é possível isso? É o que nós vamos conferir hoje. Muito bem, pessoal. É um tema bastante interessante, né? Já tratamos disso algumas outras vezes, mas hoje nós vamos falar sobre esse ponto, que aliás é bastante polêmico, o poder do pensamento, né? Nós ouvimos muito isso em livros de autoajuda, pensamento positivo, essas coisas assim. Mas é um campo que se pesquisa, de certa forma, e tem algumas lógicas. É isso que nós vamos procurar descobrir hoje. E por isso, então, né? Esse episódio tem exatamente esse título, que é o poder do pensamento e a sobrevivência da mente. Então, o que é o pensamento, gente? Ele tem algum poder, né, como dizem a autoajuda, e mais criteriosamente a própria parapsicologia, né, uma ação à distância possível? Se tem, de onde vem essa capacidade? O que é a mente? Produto do cérebro ou algo fora dele, numa espécie de não local? E as outras vidas, elas podem ser uma realidade? Bom, é isso que nós vamos, de certa forma, falar hoje. Mas eu já até vou dando um recadinho importante para vocês, que o próximo episódio, que vai ser o 84, vai ser mais uma vez perguntas e respostas. Nós já tivemos 2, né? Eu já estava até passando do tempo de fazer um outro. Perguntas e respostas 3, mas vai ser em modo live. Ele vai ocorrer, né, no dia 9 de novembro, uma terça-feira, porque esses episódios da playlist Ciência Espiritual sempre saem na terça, mas ao invés de sair terça de manhã, né, 10 horas, como geralmente eu faço, para poder ter mais gente ali no chat na hora fazendo perguntas também, eu vou fazer às 19 horas, hora de Brasília, no dia 9 de novembro. Vai ser anunciado aí. E vocês podem mandar as perguntas de vocês, né, diretamente para o meu e-mail, peistekel@gmail.com, ou por qualquer dessas redes que estão aqui, né, no Instagram, o YouTube mesmo, o Twitter, né, a página lá do Facebook, e então principalmente o meu e-mail. Por ali vocês podem mandar as perguntas que gostariam que eu respondesse nesse episódio live, digamos assim, da playlist de Ciência Espiritual. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer nesse formato, ok? As perguntas, ideal que elas girem em torno de tudo que eu falo nessa playlist aqui: mente, consciência, espiritualidade engajada, espiritualidade ligada com consciência social, buscando justiça social, outros temas que a gente já tratou bastante aqui, né? Tudo que vocês quiserem perguntar. Então esse é o aviso que eu quero dar inicialmente para vocês, gente. Muito bem, agora já podemos passar para o nosso tema de hoje. No final do recado de novo. Bom, começando então a questão do pensamento, né? Para que eu possa falar sobre o poder do pensamento, eu tenho que falar primeiro sobre o que é o pensamento. Aí vamos pensar, será que há um consenso no que é o pensamento? E pois é, nós vamos ver que não, gente. Infelizmente, tudo é sujeito a debates e controvérsias. Pensamento, pensar são, respectivamente, uma forma de processo mental ou faculdade do sistema mental. Um sistema chamado mente, né? Então, pensar permite aos seres modelarem sua percepção do mundo ao redor de si e, com isso, lidar com ele de uma forma efetiva de acordo com suas metas, planos e desejos. Palavras que se referem a conceitos e processos similares são cognição, senciência, consciência, ideia e imaginação. Tudo tem a ver com pensamento, né? Então, o pensamento é considerado a expressão mais palpável do espírito humano, pois através de imagens e ideias revela justamente a vontade desse espírito humano, né?
pensamento, por exemplo, é fundamental no processo de aprendizagem, como então nos ensinou Piaget, por exemplo. O pensamento é construtor e construtivo do conhecimento. O principal veículo do processo de conscientização é o pensamento, inclusive da consciência social, que eu falo muito, né, gente? É o pensamento, nesse caso, o pensamento do crítico, né? O principal veículo do processo de conscientização social é o pensamento crítico, algo que neste momento no Brasil está meio proibido, né? Bom, a atividade de pensar confere ao homem asas para mover-se no mundo e raízes para aprofundar-se na realidade. Etimologicamente, pensar significa avaliar o peso de alguma coisa, né? Mensurar nesse sentido. Em sentido amplo, podemos dizer que o pensamento tem como missão tornar-se avaliador da realidade. Então, o pensamento, a função dele, ou a missão dele é avaliar a realidade que está à nossa volta, seja visível, invisível, física, extrafísica, não importa o quê. Mas é avaliar a realidade, seja também externa, interna, individual, coletiva, sistêmica, tudo isso que é a realidade, o conjunto, é o pensamento que tem como missão ser o avaliador. Segundo Descartes, que viveu nos séculos XVI e XVII, morreu em 1650, né? Filósofo de grande importância na história do pensamento, ele disse o seguinte: a essência do homem é pensar. Então, por isso que ele dizia, sou uma coisa que pensa, isto é, que duvida, que afirma, que ignora muitas, que ama, que odeia, que quer e que não quer, que também imagina e que sente. Logo, quem pensa é consciente de sua existência e por isso penso, logo existo, ele disse, né? Bom, mas numa definição mais técnica, o pensamento nada mais é, né, do que reações representativas causadas por estímulos de reações químicas internas ou fatores ambientais externos, pelo menos é o que dizem os cientistas. Em linguagem comum, a palavra pensar cobre numerosas e diversas atividades psicológicas. É às vezes um sinônimo de tender a acreditar, especialmente se não for com total confiança, né? Tipo, eu acho que vai chover, mas não tenho certeza. Outras vezes denota o grau de atenção. Eu fiz isso sem pensar, que é muito comum, que nem o pessoal que votou no Bolsonaro, né, gente? Ou qualquer coisa que esteja na consciência, especialmente se isso se referir a alguma coisa fora do ambiente imediato. Tipo, isso me fez pensar na minha avó. Bom, quais são as características, então, do pensamento? São bem interessantes esses pontos aqui. O pensamento lógico se caracteriza por ordenar mediante conceitos e raciocínios. Eles são imperfeitos, gente. Eles nunca são perfeitos. Então tem que estar sempre mensurando de novo, reavaliando de novo, porque pode ser que não seja bem assim. Né? Pessoas inteligentes, pelo menos, fazem isso, a não ser aquele gado lá que fica sempre pensando do mesmo jeito e não quer mudar o pensamento nunca. Esses estão perdidos. Existem padrões que possuem um começo no pensamento e criam um final. Isso acontece em milésimos de segundos. Por sua vez, milhares de começos e finais fazem disso um pensamento lógico. Não trava nos dois neurônios que alguns têm por aí, que é só dois mesmo. Né? Esse depende do ambiente externo e para estar em contato com ele dependemos dos 5 sentidos. Ou como diriam os orientais, dos 5 sentidos mais um sexto que é a própria mente em si. Né? O pensar sempre responde a uma motivação, que pode estar originada no ambiente natural, social, cultural ou no sujeito pensante. Tudo depende na mente, gente, da motivação. O próprio Buda já falava sobre isso. Motivações nobres vão tender a nos levar em direção ao nirvana, né? E motivações mundanas vão nos manter no sofrimento do mundo samsárico. O pensar é uma resolução de problemas. A necessidade exige satisfação. E se o pensar é uma resolução de problemas, isto é inteligência, porque uma das definições da palavra inteligência é a capacidade de resolver problemas. Tem a ver com a cognição também, mas basicamente com a palavra inteligência. O processo de pensamento lógico sempre segue uma determinada direção. Né? Essa direção vai em busca de uma conclusão ou da solução de um problema. Não segue propriamente uma linha reta, e sim um formato zigue-zague, com avanços, paradas, rodeios e até mesmo retrocessos, né? Como é o que nós vemos no Brasil hoje, né, gente? O processo de pensar se representa como uma totalidade coerente e organizada no que diz respeito a seus diversos aspectos, modalidades, elementos e etapas.
O pensamento é simplesmente a arte de ordenar as matemáticas e expressá-las através do sistema linguístico. É uma definição um pouquinho mais limitada. As pessoas possuem uma tendência ao equilíbrio, uma espécie de impulso para o crescimento, a saúde e o ajuste. Existe uma série de condições que impedem e bloqueiam essa tendência. O aprendizado de um conceito negativo de si mesmo é uma das condições bloqueadoras mais importantes. Um conceito equivocado ou negativo de si mesmo deriva de experiências de desaprovação ou ambivalência que o sujeito passou nas etapas iniciais de sua vida. Isso aí a própria psicologia pesquisa, né? E faz com que se tenha aqueles pensamentos muito negativos ou que sempre voltam, pensamentos recorrentes ou, como se fala no budismo, as emoções perturbadoras, que nada mais são que pensamentos também, né? Uma coisa muito importante é que são pensamentos. As emoções são pensamentos. E aí tem um ponto chamado latência dentro da ideia de pensamento que é bem interessante. Então, o pensamento ele pode ser caracterizado por exigir períodos de latência, nos quais as atividades internas são suspensas ou interrompidas. Portanto, ele é somatório de atividades incluídas na elaboração de estudos, de processos superiores da formação de conceitos, os chamados conceitos cognitivos, da solução de problemas, que tem a ver com a inteligência, do planejamento, do raciocínio e da imaginação. O período de convergência do pensamento pode ser caracterizado no momento em que o indivíduo se vê frente a novas situações, cuja complexidade pode ser variável e para as quais não encontra esquemas de pré-resposta pré-montados, né, de resposta pré-montados ou pré-estruturados, né, pré-estruturados pela aprendizagem. E ainda cuja resposta não é instintiva, e sim construída ou elaborada. Pode-se definir o pensamento como a faculdade de formular conceitos, para os quais a atividade psíquica elabora os fenômenos cognitivos, imaginativos e planificativos, cujo grau pode ser algo distinto tanto dos sentimentos como das vontades. Mas aí nós temos várias abordagens, né, diferentes a respeito do pensamento. Eu escolhi algumas aqui para comentar, que são a da biologia, da psicologia e da filosofia, mas também vamos entrar na questão da linguagem. Então, o que a biologia nos diz sobre o processo de formação do pensamento e tudo mais? Como é que funciona isso? Qual é a visão dela? É uma visão muito diferente da espiritualidade e mesmo de alguns outros cientistas que são chamados de idealistas, né? Ou quase espiritualistas, como a gente diz. Mas para a biologia, na forma convencional, um neurônio, que também é chamado de célula nervosa, é uma célula excitável no sistema nervoso, que processa e transmite informação por sinais elétricos, eletrobioquímicos, eletroquímicos. Né? Neurônios são o componente principal do cérebro, seja a medula espinhal dos vertebrados, né, o chamado ventral nerve cord, né, ou o cordão nervoso ventral dos invertebrados, e os nervos periféricos também. Então existem vários tipos de neurônios que são especializados, por exemplo, neurônios sensoriais, que são aqueles que respondem ao toque, som, luz e outros numerosos estímulos que afetam as células dos órgãos sensoriais, que então envia sinais para a medula espinhal e o cérebro. Tem também os chamados neurônios motores, que recebem sinais do cérebro e da medula espinhal, né, e causam a contração muscular e também afetam glândulas. Também tem os interneurônios, que conectam neurônios a outros neurônios dentro do cérebro e da medula. Neurônios respondem a estímulos e comunicam a presença do estímulo para o sistema nervoso central, que processa a informação e envia uma resposta a outra parte do corpo para ação. Então, neurônios não passam por mitose e usualmente não podem ser substituídos depois de destruídos, apesar de astrócitos terem sido observados se transformando em neurônios, já que eles algumas vezes são pluripotentes. Então, não é bem assim que a gente, né, queima os neurônios, não tem mais nada. Existe sim uma neurogênese já mais ou menos pesquisada. Né? É possível sim. E o que é psicologia? Então, para eles, esses neurônios são a chave do pensamento. Eu quero dizer que para eles está tudo ali, só nos neurônios. Não vem outra possibilidade. E eles tentam explicar, inclusive, o pensamento, a mente, a consciência, a partir dessa atividade cerebral via neurônios e suas sinapses. Né? E a psicologia diz o quê sobre o pensamento?
Psicólogos têm se concentrado no pensar como uma manifestação intelectual com o objetivo de responder a uma questão ou a solução de um problema prático. Por exemplo, para Skinner, o pensamento pode ser compreendido como um comportamento privado, verbal ou não verbal, encoberto, ou seja, não manifesto, no sentido de que não pode ser detectado por outras pessoas e que necessita ser explicado ou deduzido. Salvo alguém que consiga ler mentes, né, gente? Nós estamos falando da telepatia, daí seria diferente. Né? Mas em condições normais é isso aqui mesmo. A psicologia cognitiva, ela é um ramo da psicologia que investiga os processos mentais internos, como a resolução de problemas, que tem a ver com inteligência, memória e linguagem. A escola do pensamento surgida com essa aproximação é conhecida como cognitivismo, né? Que está interessada em como as pessoas representam mentalmente o processo da informação. Ela tem sua fundação na psicologia Gestalt de Max Wertheimer, Wolfgang Keller, Kurt Kofka e no trabalho do Jean Piaget, que providenciou a teoria dos estágios ou fases que descrevem o desenvolvimento cognitivo das crianças. Então, psicólogos cognitivos usam aproximações psicofísicas e experimentais para entender, diagnosticar e solucionar problemas, se concentrando nos processos mentais que mediam entre o estímulo e a resposta. Segundo a teoria cognitiva, a solução de problemas toma forma de regras algorítmicas, que não são necessariamente compreensíveis, mas que prometem uma solução. Ou regras heurísticas, que são compreensíveis, mas que nem sempre garantem a solução. A ciência cognitiva se diferencia da psicologia cognitiva, no sentido de implementar algoritmos que pretendem simular o comportamento humano nos computadores. Aí já é ciência cognitiva que faz isso. Em outras instâncias, soluções podem ser encontradas através de insight, perceber de repente o relacionamento das coisas. E a filosofia? O que fala sobre o pensamento? Bom, o movimento chamado fenomenologia na filosofia viu uma mudança radical na forma como entendemos o pensamento. A análise fenomenológica de Martin Heidegger, por exemplo, da estrutura existencial do homem, no seu livro Ser e Tempo, né, lança uma nova luz sobre a questão do pensar, trazendo inquietação à cognição tradicional ou às interpretações racionais do homem que afetam o modo como entendemos o pensamento. Bom, a noção do papel fundamental da compreensão não cognitiva em tornar possível a consciência temática contribuiu na discussão em torno da inteligência artificial durante os anos 70 e 80. Então, a filosofia da mente é um ramo de ideias da filosofia analítica moderna que estuda a natureza da mente, os eventos mentais, funções mentais, propriedades mentais, consciência e relacionamentos entre o corpo físico, particularmente o cérebro. Então, o problema mente-corpo, isso é o relacionamento entre a mente e o corpo, é comumente visto como a questão central da filosofia da mente, apesar de haver outras questões envolvendo isso, né? A questão que não envolve sua relação com o corpo físico. Então, o problema corpo-mente, essa dualidade, né, se preocupa em explicar a relação que existe entre a mente, ou também chamado processo mental, e o estado ou processo do corpo. O principal objetivo, então, dos filósofos que trabalham nessa área é determinar a natureza da mente e dos estados ou processos mentais e como, ou mesmo se, a mente é afetada pelo corpo e pode afetá-lo. Então, essa é uma das coisas que se tem pesquisado mais recentemente, nós vamos falar um pouquinho mais disso daqui a pouquinho. Nossas experiências perceptíveis dependem dos estímulos que chegam nos nossos vários órgãos sensoriais do mundo exterior, e esses estímulos causam mudanças no nosso estado mental, nos fazendo sentir algo, que pode ser bom ou ruim. O desejo de alguém por uma fatia de pizza, por exemplo, tende a fazer com que essa pessoa mova seu corpo de uma maneira e direção específica para obter o que quer. A questão é, então, como pode ser possível que experiências conscientes surjam de uma massa de matéria cinzenta dotada de nada além de propriedades eletroquímicas? E se é isso que acontece, né, gente? Porque essa é a grande contestação de vários cientistas, né? Que são os chamados alternativos nisso, é o caso do Erwin Laszlo, do próprio David Chalmers, que é um filósofo da mente australiano, Steve Taylor, autor do livro Ciência Espiritual, que deu origem ao nome dessa playlist aqui, né? Um problema relacionado é o de explicar como as atitudes proposicionais de alguém, como por exemplo crenças e desejos,
podem causar que os neurônios desse indivíduo trabalhem e seus músculos se contraiam exatamente da maneira correta. Esses são alguns dos enigmas que têm sido enfrentados por epistemólogos e filósofos da mente desde o tempo de René Descartes. Gente. E aí tem algumas afirmações que as teorias da linguagem, a linguística, né, fazem em relação ao pensamento, que é uma grande luta que se tem, que nem todas elas podem ser consideradas muito adequadas. Mas vamos lá. Uns dizem que o pensamento não apenas se reflete na linguagem, mas também determina a linguagem. De certa forma, sim. O pensamento precisa da linguagem. E esse é um ponto muito, digamos assim, sujeito a debate entre vários autores, vários pesquisadores, e não necessariamente espiritualistas, gente. Se realmente é possível um pensamento sem linguagem. Não estou falando de línguas, são coisas diferentes. A linguagem transmite os conceitos, juízos e raciocínios do pensamento. O pensamento se conserva e se fixa através da linguagem, isso eu concordo. A linguagem ajuda o pensamento a se fazer cada vez mais concreto, bem provável. O pensamento envolve uma estrutura conhecida como a estrutura do pensamento. Isso também é algo que nós não sabemos exatamente como funciona, mas muitos tentaram analisar a estrutura do pensamento desde Buda, 2500 anos atrás, até para explicar como que a mente nos engana, né? Até a neurociência atualmente. A psicologia também, a psicologia cognitiva. A linguagem é simplesmente o manejo de símbolos, diga-se codificação. O pensamento é um acondicionador da linguagem. Então, é como se nós só trabalhássemos com esses símbolos e aí fôssemos, né, a linguagem e o pensamento fossem muito dependentes um do outro. O pensamento é o limite da ação inconsciente, gerada na maioria dos casos por mensagens erradas ou mal interpretadas. Bom, se tudo isso é verdade, o pensamento não pode ser transmitido via telepatia, mediunidade, etc. Né, gente? Mas, se ele for informação no entendimento da teoria caixa de Erwin Laszlo, aí já vai ser diferente o processo, gente. Né? Mas vamos ver aqui como é que é feita a classificação dos tipos de pensamento, para a gente poder ter uma ideia. Né? A gente começa com aquela definição do Eugen Bleuler sobre pensamento autista e realista, né? que tem como base a relação com o ambiente interno ou externo. Então, Bleuler ele chamava de pensamento autista as atividades internas não controladas por condições externas, e o pensamento realista aquele rigorosamente controlado pela realidade externa. Então, inclusive quando se fala nos autistas, se usa esse aspecto, que os pensamentos deles eles ficam mais nas atividades internas não controladas por atividades externas. Mas essas questões, gente, são contestáveis, são sujeitos a debate hoje em dia, de se ter usado essa noção, inclusive, para definir o autismo com este nome. Nós não vamos entrar nesse mérito aqui. Temos também a questão do pensamento de produção, reprodução e verificação. Então, Donald Hebb propôs a separação entre pensamento de produção e de verificação, segundo o grau de impregnação lógica revelada pelo processo, e Norman Maier a divisão entre pensamento produtivo e reprodutivo. Bom, então, o que é pensamento produtivo? Consequência da integração de experiências previamente não relacionadas. O que é pensamento reprodutivo? A aplicação de experiências previamente adquiridas que conduzem a uma solução correta em uma nova situação de impasse. E o pensamento verificativo tem como objetivo verificação ou comprovação do conhecimento. Mas ainda temos o pensamento intuitivo, o analítico e o sintético. Intuição, análise e síntese, né? Que é proposto por Jerome Brunner, que tem como base, então, a origem do pensamento. O intuitivo usa a intuição do indivíduo. O analítico consiste em decompor o todo em partes mais simples que são mais facilmente explicadas ou solucionadas. E o sintético é a reunião de um todo pela conjunção de suas partes. Mais holístico, digamos assim, né? Então, seria mais ou menos essa definição. E ainda temos, por fim, pensamento dedutivo e indutivo. Né? O dedutivo vai do geral para o particular. Né? É uma forma de raciocínio em que se atinge a conclusão a partir de uma ou várias premissas, que é o que faz a ciência. Né? O indutivo é o processo inverso do pensamento dedutivo e é o que vai do particular ao geral. A base é a figuração de que se algo é certo em algumas ocasiões, o será em outras similares,
mesmo que não se possam observar. Mas também há outros tipos de pensamento, por exemplo, o criativo, que é aquele que se utiliza da criação ou modificação de alguma coisa, introduzindo novidades, ou seja, a produção de novas ideias para criar ou modificar algo existente. O pensamento sistêmico, que é uma visão completa de múltiplos elementos com suas diversas inter-relações. Sistêmico, então, deriva da palavra sistema, né? O que nos indica que devemos ver as coisas de uma forma interrelacionada. Todo pensamento sistêmico é assim. O pensamento crítico, que é o que examina a estrutura dos raciocínios e tem uma vertente analítica e avaliativa, e tenta superar o aspecto mecânico do estudo da lógica. E ainda o pensamento interrogativo, que é um pensamento com o que se faz as perguntas, identificando o que interessa a alguém saber sobre um determinado tema. Então são vários aspectos aí sobre o pensamento. Aí nós podemos nos perguntar, há um poder do pensamento? Né? Se fala isso em livros de autoajuda, livros sobre pensamento positivo, essas coisas aí mais modernas que são meio gratiluz aí, que o pessoal tem bastante rusga também, digamos assim, né, gente? Mas existe a possibilidade, bom, alguns fazem uma relação do poder do pensamento com o pensamento mágico, outros com o pensamento associativo, ou também podemos fazer com a noção do fenômeno psíquico, né, de que o pensamento teria uma ação à distância. Então vamos ver essas duas primeiras. A questão de associar o poder do pensamento a um pensamento mágico. Em psicologia clínica, o pensamento mágico é uma condição que faz com que o paciente experimente medo irracional de realizar certos atos ou ter certos pensamentos, porque ele assume uma relação entre suas ações e calamidades ameaçadoras. O pensamento mágico inclui todos os sistemas de magia, pois inclui a ideia de causalidade mental, ou seja, a possibilidade da mente ter um efeito direto sobre o mundo físico. Aí vamos dizer assim, do ponto de vista de fisicalismo versus vitalismo, nós já falamos disso, né? Falamos disso no episódio 81. Será que está descartado completamente a possibilidade da mente ter um efeito direto sobre o mundo físico? Eu digo que não. Então a questão do pensamento mágico aqui não resolve a questão de se a mente tem efeito sobre o mundo físico ou não. Então não seria uma mera questão de crença mágica. Ele tem que se pesquisar a questão. Tanto que na psicologia junguiana, o pensamento mágico é descrito em termos de sincronicidade, ou seja, uma abordagem que não foca na causalidade, mas no significado da co-ocorrência de certos eventos. Então, a psicologia sugere que o pensamento mágico constitui uma tentativa de racionalizar o desconhecido, estabelecendo uma ligação de causalidade entre dois eventos independentes e na sensação de controle e segurança que a crença de que o poder do pensamento pode interferir no mundo exterior. Isso é o que a psicologia diz, né? Mas existem situações, sim, que parecem, né, dentro da pesquisa psi, corroborar uma ação, um efeito sobre o mundo físico, que chamamos de ação à distância da mente também, né? Sem concorrência de aspectos físicos, sobre o mundo. Segundo o psiquiatra Derek Bolton, o pensamento mágico é a expressão de fenômenos reais por causas irreais. Isso também, digamos assim, que um bom percentual desse pensamento mágico são coisas não compreendidas pela pessoa, mas que podem ser explicadas cientificamente. Sim, acredito que sim. Mas vamos lá. Se nós confirmarmos que o pensamento tem uma ação à distância, como nós vamos falar daqui a pouquinho, por uma influência X lá, seriam fenômenos reais também, da mesma forma. Só que desconhecidos da própria ciência ainda. Ou nós vamos pensar que a ciência já descobriu tudo. Aliás, uma expressão muito arrogante, né? Muito petulante, que foi dada no século XIX, antes mesmo da descoberta do eletromagnetismo. Os cientistas do século XIX disseram: descobrimos tudo que dá para descobrir pela ciência. Não temos mais nada para descobrir. Eles não tinham descoberto nem o eletromagnetismo ainda, gente. Nós não teríamos nada do que nós temos na tecnologia hoje se dessem ouvidos a esses cientistas que disseram isso, né? A outra questão é o pensamento associativo. Então, teóricos da era vitoriana identificaram o pensamento associativo uma noção de causalidade compartilhada por praticantes de magia como uma forma de irracionalidade. Assim, como em todas as formas de pensamento mágico, noções de causalidade baseadas em associação e em similaridade não precisa necessariamente envolver supostas práticas de magia por parte de magos. Por exemplo,
A teoria das assinaturas sustenta que a similaridade entre partes de plantas e partes do corpo indica sua eficácia no tratamento de doenças nessas partes. Esse pensamento baseado em associações é um exemplo da aplicação geral da heurística representativa pelo ser humano. E muito se fez isso na Idade Média, né, gente? A teoria das assinaturas e dessas correspondências. Ela ainda é usada em alguns grupos de medicina alternativa. É algo que nunca foi confirmado. Se fala sobre ela na Cabala também, né, mas é algo que nunca foi confirmado. Se é uma força específica que age ali, só o símbolo em si não teria esse poder. Alguma força, alguma coisa do ponto de vista físico, né, ou uma universal, tem que ser gerada para que se tenha um resultado. Pelo menos esse é um dos pontos que a gente imagina. Né? Edward Burnett Tylor cunhou o termo pensamento associativo, caracterizando-o como pré-lógico, no sentido que confunde a conexão ideal entre eventos e sua conexão real. O mago acredita que itens ligados tematicamente podem influenciar um ao outro por virtude de sua similaridade. Inclusive é uma das teorias da homeopatia, gente, que é por isso que é considerada meio vitalista nesse sentido. E baseada em pensamento mágico, às vezes. Embora isso seja controverso, claro. Né? Por exemplo, no relato de E. Evans Pritchard, entre o povo Azande da República Democrática do Congo, se esfrega dentes de crocodilo em bananeiras para fazê-las frutificarem. Por quê? Porque o dente do crocodilo é curvo, tal como as bananas, e porque ele cresce novamente após cair da boca do réptil. Então, os Azande observam essa similaridade e pretendem impingir essa capacidade de regeneração às bananas. Para eles, a fricção entre o dente e a planta constitui um mecanismo de transferência. Isso aí lembra a transferência das tribos canibais, né, que comiam o cérebro dos seus capturados, por exemplo, né, e outras partes, com a noção de que aí adquiririam as capacidades daquele guerreiro morto, ou até pudessem aprisionar a alma ou ter as forças, né, a energia vital daquele guerreiro morto. É uma forma de transferência também que nós sabemos que não faz maiores sentidos. Né? Bom, mas tem um detalhe interessante, que é um artigo aqui, que saiu em 2012, interessante, é um artigo de quase 10 anos, chamado A Ciência Explica, o Poder do Pensamento Positivo. Claro que não é um artigo gratiluz nem nada, ele é um texto científico que saiu lá no Tecmundo, e eu até vou deixar aqui o link desse artigo depois para vocês na descrição aqui do vídeo, mas que explica algumas coisas bem interessantes sobre a questão do pensamento, tanto positivo quanto negativo, na verdade. O artigo fala das duas coisas. Então, considerando que ele tem quase 10 anos, mas ainda está bem atual. Diz o seguinte: não é novidade que depressão, ansiedade, raiva e sentimentos similares estão relacionados a doenças cardíacas. Uma alta dose de estresse, por exemplo, pode fazer o coração bater mais rapidamente e aumentar a pressão arterial, acelerando assim a possibilidade de um infarto. Mas não é só isso. De acordo com o jornal Chicago Tribune, um estudo conduzido pelo Centro Médico da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, constatou que o contrário também acontece, ou seja, emoções positivas podem tornar alguém mais saudável. Para a pesquisa foi monitorado um grupo de 2.618 pessoas, homens e mulheres, que passariam por uma angiografia, exame capaz de revelar como o sangue flui pelas artérias que nutrem o coração. Então, na ocasião, os voluntários responderam a uma pesquisa sobre o que esperavam do futuro e como estaria a sua saúde. 15 anos depois, o estudo concluiu que os voluntários com as melhores expectativas possuíam 24% a menos de chance de morrer por complicações cardíacas. Posteriormente, outro estudo comprovou algo semelhante, mas dessa vez com um grupo de homens que vivia em Boston. Os pesquisadores analisaram durante 12 anos a capacidade que os voluntários tinham de controlar emoções positivas e negativas. De acordo com o resultado, entre os que tinham mais autocontrole, apenas 6% sofreram um ataque cardíaco ou morreram por doenças cardiovasculares, contra 14% de vítimas entre os homens incapazes de controlar suas emoções. Bom, depois dessa revelação, você nunca mais pensará na expressão visão de mundo da mesma forma. De acordo com um estudo divulgado pela Universidade de Toronto, o humor de uma pessoa altera literalmente a forma como ela enxerga, modificando até mesmo funções do córtex visual, ou seja, a parte do cérebro responsável pelo processamento de informações visuais. Né? Para chegar a esse resultado,
Os pesquisadores exibiam para voluntários algumas imagens capazes de despertar diferentes humores. Enquanto isso, as atividades cerebrais deles eram analisadas em um exame de ressonância magnética. As figuras exibidas eram espécies de mosaicos formados por uma face humana no centro, cercada de imagens menores e que faziam referência a locais, como uma casa, por exemplo. Para forçar as cobaias a olharem para o centro da imagem, uma tarefa era dada a elas: identificar se o rosto na folha era homem ou uma mulher. Com isso, foi constatado que pessoas de mau humor não enxergavam as imagens do plano de fundo que cercavam a face. Entretanto, quando a mesma imagem era exibida e o humor do voluntário estava melhor, a pessoa reconhecia todos os detalhes em segundo plano da figura. O chefe de pesquisa, né, Taylor Schmitz, declarou que o bom humor aumenta literalmente o tamanho da janela pela qual enxergamos o mundo. A parte boa disso, né, é que podemos ver tudo de uma perspectiva mais global e integrativa. Em contrapartida, isso também pode resultar em distrações em tarefas críticas que exigem mais concentração, como a operação de máquinas perigosas ou a análise do conteúdo de bagagens em aeroporto. Ou seja, nós sempre temos que adaptar nossa inteligência, nossa percepção às necessidades do momento, né, gente? É difícil pensar que o pensamento positivo não traz benefício à vida. Parece claro que ter uma visão otimista sobre determinado assunto possa levar alguém a lutar por seus objetivos e possivelmente conquistá-los. Porém, de acordo com os psicólogos, o pessimismo também é importante para nossas vidas. Vejam que interessante isso. E como se não bastasse, otimismo demais pode ser prejudicial. É o que nós chamamos de positividade tóxica hoje em dia, gente. Naquela época desse artigo não se usou esse termo, né? De certa forma. Mas hoje o termo se tornou bastante conhecido e bastante utilizado. Em 1990, Martin Seligman criou, na Universidade da Pensilvânia, a psicologia positiva, uma disciplina responsável por analisar as causas e consequências da felicidade, da virtude e de outros aspectos da saúde psicológica. E o psicólogo alerta, muitas vezes o otimismo pode fazer com que não vejamos a realidade com a clareza que ela exige. Importante que o criador da psicologia positiva diga isso, gente, porque muita gente tem usado o conceito da psicologia positiva em porcarias como o coaching quântico, essas autoajudas, PNL da vida, hipnose clínica da vida e coisas semelhantes que só usam positividade tóxica e culpam as vítimas. Então é importante que o próprio criador da psicologia mais usada por essa gente tenha feito esse alerta, né? Continua o artigo. Para deixar tudo um pouco mais desolador, a maioria dos dados coletados em pesquisas sobre o poder do pensamento positivo pode ser facilmente contestada. De acordo com o Dr. Anthony Ong, da Universidade de Cornell, a maior parte dos estudos mostra que pessoas otimistas tendem a ser mais saudáveis e a viver mais. Porém, o que essas pesquisas não levam em consideração é o efeito Tostines, ou seja, provavelmente esses voluntários pensam de maneira positiva porque são saudáveis, o que invalidaria o otimismo dos resultados. Bem, como se não bastasse, encerrando o artigo, parece que os pessimistas possuem vantagens mais palpáveis. Não estou dizendo que a gente vai ter que ser mal-humorado e pessimista agora, gente. Né? Um estudo realizado por Seligman e Derek Isakovitz em uma comunidade de idosos em 2001 constatou que pessoas com uma visão mais negativa da vida tendem a sofrer menos de depressão ao passar por eventos ruins, como a morte de um ente querido. De acordo com os pesquisadores, os pessimistas passam mais tempo se preparando mentalmente para as decepções e outras possibilidades desagradáveis, tornando-se mais resistentes a situações desse tipo. Ou seja, já esperam o pior. Então, quando vem o pior, eles não se preocupam tanto. Né? Pelo visto, ser pessimista não é tão ruim assim, certo? Pois é, como terminar esse artigo aqui, né? Claro que não vamos usar isso como regra, gente, para a gente ser mal-humorado sempre como o Bolsonaro, né? Não é assim que a coisa funciona. Mas aí, antes da gente falar um pouco mais sobre a sobrevivência da mente, ou os aspectos, né, que eu chamo de as 3 qualidades sistêmicas da mente, o que é a mente, de onde vem esse pensamento aí, né? Para que a gente possa definir se esse poder do pensamento existe mesmo. Então, mente é o estado da consciência, ou subconsciência também, que possibilita a expressão da natureza humana.
Também é um conceito bastante utilizado para descrever as funções superiores do cérebro humano relacionadas à cognição e ao comportamento. Então, particularmente aquelas funções que tornam os seres humanos conscientes, tais como a interpretação, os desejos, o temperamento, a imaginação, a linguagem, sentidos, embora estejam vinculadas a qualidades mais inconscientes, como o pensamento, a razão, a memória, a intuição, a inteligência, o arquétipo, o sonho, o sentimento, ego e superego. Por isso, o termo também descreve a personalidade e costuma designar capacidades humanas, ou mesmo empregado para designar capacidades de seres sobrenaturais, como na expressão a mente de Deus, por exemplo. Então, o conceito de mente é entendido de muitas maneiras diferentes por diversas tradições culturais, filosóficas e religiosas. Alguns veem a mente como uma propriedade exclusiva dos seres humanos, enquanto outros atribuem propriedades mentais a todo o universo e a entidades não vivas, por exemplo, o caso do idealismo e do panpsiquismo, do qual nós falamos nos vários episódios aqui da playlist. Também há animais e divindades. Bom, eu não acredito que a mente seja propriedade exclusiva dos seres humanos, para começar. Mas também não sou panpsiquista. Eu uso o que se chama de conceito panespiritista, que eu já expliquei várias vezes aqui, já desde o primeiro episódio da playlist de Ciência Espiritual, e mais uns 2 ou 3 eu expliquei de novo. Até no anterior, no 82, no 81, eu expliquei de novo para vocês. Bom, uma questão em aberto sobre a natureza da mente é o problema mente-corpo, que investiga a relação da mente com o cérebro físico e o sistema nervoso. Visões modernas geralmente se concentram no fisicalismo e no funcionalismo, que sustentam que a mente é, a grosso modo, idêntica ao cérebro ou redutível a fenômenos físicos, como a atividade neuronal. Enquanto outros sustentam, por exemplo, o problema difícil da consciência, em que os qualia mentais, que nós vamos explicar daqui a pouquinho de novo, possuem propriedades intrínsecas distintas e não explicáveis pela estrutura física. Outros pensadores defendem pontos de vista mais antigos, incluindo dualismo e idealismo, que consideravam a mente de alguma forma não física, que é o que nós vamos avaliar daqui a pouquinho. Algumas das primeiras especulações registradas ligavam a mente, às vezes descrita como idêntica à alma ou ao espírito, a teorias relativas à vida após a morte e à ordem cosmológica e natural. Por exemplo, nas doutrinas de Zoroastro, que tem o conceito de Vorumana, que é a personificação da boa mente. Buda, com os 5 agregados, senciência e natureza de Buda. Platão e Aristóteles, com o conceito de nous. E outros filósofos antigos gregos, indianos e mais tarde islâmicos e europeus medievais. No budismo e filosofia do processo, a mente também é retratada em seu aspecto como fluxo da consciência, no qual as impressões sensoriais e os fenômenos mentais estão mudando constantemente. Então se diz que a mente é um contínuo nesse sentido. De um modo geral, as faculdades mentais são as várias funções da mente, ou coisas que a mente pode fazer, digamos assim. O pensamento é um ato mental, um ato da mente. Pensar é um ato da mente, que permite a nós entendermos as coisas no mundo, representá-las e interpretá-las de maneiras significativas ou que estejam de acordo com as nossas necessidades, apegos, metas, compromissos, planos, fins, desejos, etc. Então, o pensamento envolve a mediação simbólica ou semiótica de ideias ou dados, como quando formamos conceitos. Nos envolvemos na resolução de problemas, no raciocínio e na tomada de decisões. Palavras que se referem a conceitos e processos semelhantes incluem deliberação, cognição, ideação, discurso e imaginação. Então, às vezes o pensamento é descrito como uma função cognitiva superior e a análise dos processos de pensamento faz parte da psicologia cognitiva que eu citei há pouco. Também está profundamente conectado à nossa capacidade de criar e usar ferramentas, entender causa e efeito, reconhecer padrões de significância, compreender e revelar contextos únicos de experiência ou atividade e responder ao mundo de maneira significativa. Memória, por exemplo. Memória é a capacidade de preservar, reter e posteriormente recuperar conhecimentos, informações ou experiências.
E se usa o pensamento para isso, né, gente? Embora a memória tenha sido tradicionalmente um tema persistente na filosofia, ao final do século XIX e início do XX também viram o estudo da memória emergir como um assunto de investigação dentro dos paradigmas da psicologia cognitiva. Então, nas últimas décadas, se tornou um dos pilares de um novo ramo da ciência chamado neurociência cognitiva, né, que é o casamento entre a psicologia cognitiva e a própria neurociência. A imaginação, por exemplo, é a atividade de gerar ou evocar novas situações, imagens, ideias ou outros qualia na mente. Né? O que são esses qualia? Nós vamos ver daqui a pouquinho de novo. É uma atividade caracteristicamente subjetiva, ao invés de uma experiência direta ou passiva. O termo é tecnicamente usado na psicologia para o processo de reviver na mente percepções de objetos anteriormente dados na percepção sensorial. Alguns psicólogos podem falar dele como reprodutivo, em oposição à imaginação produtiva ou construtiva. É dito que as coisas imaginadas são vistas no olho da mente. Né? Entre as muitas funções práticas da imaginação estão a capacidade de projetar futuros possíveis ou histórias, como diz Michio Kaku no seu livro Futuro da Mente. Nós falamos muito sobre isso nos 2 episódios, no primeiro que tratou desse livro, né? Ver as coisas da perspectiva de outra pessoa e mudar a maneira como algo é percebido, inclusive tomar decisões para responder ou encenar o que é imaginado. Então, estados de afeto, emoções e paixões, como amor, ódio, medo, tristeza e felicidade, são também componentes psíquicos aí, né? A consciência nos mamíferos, o que inclui a nós seres humanos, é um aspecto da mente geralmente pensado para incluir qualidades como subjetividade, senciência e capacidade de perceber a relação entre si e o ambiente. É um assunto de muita pesquisa em filosofia da mente, psicologia, neurociência e ciência cognitiva. Alguns filósofos dividem a consciência em consciência fenomênica ou fenomenal, que é a própria experiência subjetiva em si, né? E consciência de acesso, que se refere à disponibilidade global de informações para os sistemas de processamento no cérebro. Então, a primeira é a consciência fenomênica, que experiencia o fenômeno. E a outra consciência que permite que as outras partes do processamento cerebral acessem a ela, inclusive a memória. Né? Então, a consciência fenomênica tem muitas qualidades experimentadas diferentes, frequentemente chamadas de qualia, que agora nós vamos explicar o que é. A consciência fenomênica é geralmente a consciência de algo ou sobre algo, uma propriedade conhecida como intencionalidade na filosofia da mente. Por exemplo, a consciência do cheiro do café. Eu estou cheirando o café, estou sentindo, mas estou consciente deste cheiro. O que é este cheiro? Né? O sentir o cheiro do café é um qualia. Então, qualia, que na realidade o plural, o singular é quale, né? É um quale, qualia, são os qualia, né? Então, qualia, plural, quale, singular. Vem do latim. Qualia é um termo usado na filosofia que define as qualidades subjetivas das experiências mentais conscientes. Então, a vermelhidão do vermelho, ou o doloroso da dor, o cheiro do café e assim por diante, o gosto de algo. Os qualias simbolizam o hiato explicativo que existe entre as qualidades subjetivas da nossa percepção e o sistema físico a que chamamos cérebro. É como se, digamos, o qualia é a forma como o nosso cérebro, no nível de consciência e pensamento, entende o cheiro do café, a vermelhidão do vermelho, o doloroso da dor, o gosto de alguma coisa, né? Essa expressão. As propriedades das experiências sensoriais são, por definição, epistemologicamente não cognoscíveis na ausência de sua própria experiência direta. Como resultado, são também incomunicáveis. Eu não tenho como fazer uma pessoa saber como é o cheiro do café só por descrição, só por comunicação, sem que ela sinta o cheiro do café. Então, aquilo que só pode ser experimentado tal qual é, a partir de um aspecto fenomênico, é um quale. Né? Tanto que se pode dizer, às vezes, né, uma coisa que raramente eu vejo se falar, que a percepção que o Buda dá de perceber a realidade como ela é, significaria perceber as coisas a partir dos qualia das coisas, e não de conceitos que vêm a partir dos qualia das coisas. É uma experimentação direta, totalmente fenomênica, além da consciência de acesso ou da memória. Vários pesquisadores meio que já
tentaram chegar nessa explicação, o próprio Damasio quase disse isso, Frank Antor, que é um outro neurocientista, quase disse o mesmo, analisando a questão do yoga, meditação e outros, né? Mas o que me parece que a gente pode conectar essa visão que o Buda dá de percepção que se tem direta das coisas, a chamada talidade, as coisas tais quais elas são, com o conceito de qualia. A existência e a natureza dos qualia continuam a ser objeto de um aceso debate na filosofia da mente, mas ainda é interessante. Tanto que o Daniel Dennett identifica 4 propriedades que são comumente associadas aos qualia, ou seja, os qualia são inefáveis, isso é, não podem ser comunicados ou apreendidos por outros meios diferentes da experiência direta. Foi o que eu acabei de falar sobre o cheiro do café. Eu posso descrever de 500 formas técnicas diferentes, mas isso não significa que vocês sabem como é o cheiro do café. Como é que eu vou descrever o vermelho para quem nunca tenha visto o vermelho, né, gente? Então, é inefável porque precisa ser experimentado. Também são intrínsecos, isso é, são propriedades não relacionais, que não se alteram conforme a relação da experiência com outras coisas. Ou seja, o cheiro do café é intrínseco a isso, ao próprio café e ao cheiro que ele tem. Ele não pode, não é uma propriedade relacionada, por exemplo, com o cheiro de banana. O cheiro de banana é outro qualia. É outro qualia, né? Usando corretamente. Então, ele é intrínseco. Né? Então, quando o Buda diz que a talidade, as coisas como elas são inefáveis, e é um termo que se usa nos textos budistas, isso é uma experiência direta da realidade, é uma das características dos qualias que Daniel Dennett fala. Quando diz que é intrínseco, não relacional, o Buda diz isso também da talidade, é outra qualidade, característica dos qualia. Veja que interessante, será que será as 4? Nós vamos encontrar as 4 características dos qualia que o Buda diz sobre a talidade? Vamos ver. Privados, isto é, todas as comparações intersubjetivas dos qualia são sistematicamente impossíveis. Não é possível, porque, por exemplo, aí é um fator muito interessante. O cheiro que eu sinto do café é o cheiro que eu sinto baseado no meu sistema de percepção de cheiros. Uma pessoa que tiver algum tipo de prejuízo, né, no seu sistema olfativo pode sentir um pouco diferente, e é comum. É comum, né? Determinados vírus têm a capacidade de alterar nosso sistema olfativo. Isso aconteceu agora com o corona, né? Em muitas pessoas. Então, significa que a experiência de qualia de uma pessoa do cheiro do café pode ser muito particular, e é muito particular, então é privado. Bom, o Buda não disse se a experiência tem que ser igual para todo mundo, então é uma coisa que fica em aberto, se ele estava falando dos qualia de alguma forma, né, ou algo próximo do que Dennett chama de qualia. Mas é algo a ser considerado, né? Algo a ser, que a gente, digamos, merece um debate. E a 4ª propriedade dos qualia, segundo Daniel Dennett, é direta ou imediatamente apreensíveis pela consciência. Isso é, experienciar um qualia é saber-se que se experiencia um qualia. Sabendo-se que é isso mesmo tudo quanto há a saber sobre esse qualia. No momento que eu vejo uma coisa nova, sinto uma coisa nova, ouço uma coisa nova, ela é instantânea, direta, apreensível pela minha consciência de uma vez. Né? Isso também faz parte de uma das coisas que o Buda fala sobre a talidade e a percepção de um Buda. Então acho que tem muitas semelhanças. Pode não ser 100%, mas uns 70%, 80% já dá para encontrar aqui. Né? Eu acho que ele talvez estivesse falando de algo parecido. Mas é interessante essa visão aqui, de que tudo começa com essa percepção fenomenológica e a partir dela o ser humano ao longo, talvez, das eras, desde o tempo das cavernas, sei lá, foi começando a criar conceitos a partir dessas qualia. E aí foi se definindo o pensamento, né? A linguagem mesmo e as próprias línguas a partir disso. Então se tornando um processo super subjetivo, digamos assim, né? De certa maneira. E alguns dizem que talvez o que o Buda e os meditadores, principalmente no caso do budismo, pretendem na sua prática de meditação, que quando a gente se coloca no estado de meditação e acalma a mente, a gente acalma o processo da chamada mente de acesso, ou consciência de acesso, para aquela que usa a memória, fica pensando 500 mil coisas ao mesmo tempo, ela vai se assentando. E se nós usamos o exercício de foco, por exemplo, de plena atenção, atenção na respiração, ou outros, com mantra mesmo, a gente vai colocando todo o foco numa coisa só.
E quando nós tiramos esse foco, principalmente na meditação natural, meditação Mahamudra, Dzogchen em geral e outras, as meditações não duais como um todo, provavelmente o que elas fazem conosco é nos permitir captar os qualia que estão envolvidos, ou qualia, né? Os qualia que estão envolvidos no processo do pensamento, ou da percepção do mundo, vamos dizer assim, antes mesmo de eles serem trabalhados lá na nossa consciência de acesso. Tecnicamente, parece que é isso que a meditação faz, em maior ou menor grau, traduzindo em termos modernos o que Buda falou 2.500 anos atrás. E qual seria a vantagem de fazermos isso? Né? O Buda disse que a partir disso, algumas qualidades podem acontecer, podem surgir, os chamados siddhis, né? Que são os poderes ocultos da mente. Neste caso, como esses poderes funcionariam? Eles funcionariam por uma propriedade de que a mente está em tudo. A mente cria tudo e ela está conectada a tudo. Então o Buda não diz que é uma energia que flui em tudo, que seria vitalismo, e seria pensamento mágico, então, que nós falamos agora. Ele fala ao contrário. Tudo já está interconectado. Não preciso conectar. Já está interconectado. Se eu preciso fazer conectar e fazer fluir, isso seria vitalismo. A ideia de como a energia flui de uma coisa para outra. Digamos que a magia budista aí, né, ou a magia que se fala até no Vajrayana, não flui dessa forma. Ela flui de uma outra maneira, ou seja, tudo já está conectado e basta o reconhecimento de que a conexão existe. Conexões que nós simplesmente ligamos. Elas já existem e só ligam ou desligam. Nós não fluímos nada para nada. Então não seria um vitalismo. Seria a ideia de que a nossa mente ela pode se conectar a tudo, mas a maior parte das conexões, né, estão desligadas. Basta ligá-las. E elas estão desligadas porque o que está ligado é o pensamento restrito, que é o nosso pensamento como alguém no mundo vivo, encarnado, né, renascido, que faz com que a gente não perceba o todo, vai limitando a um pequeno núcleo, né, vai restringindo ao pequeno núcleo. Na meditação, à medida que se vai evoluindo nesse processo, claro, quando a gente vai conseguindo no processo meditativo desligar essa contração que é a nossa mente num corpo físico, no mundo, ela vai desligando e vai ampliando a percepção, diminuindo os conceitos da mente de acesso, que são os conceitos, né, as conceitualizações dualistas que nos deixam em dúvida, né, e vai aumentando a nossa percepção natural, direta das coisas, ou a qualidade do budismo, né, ou também a percepção dos qualia, nessa visão do Daniel Dennett. Veja só, fazer essa comparação, acho que é a primeira vez que eu estou fazendo essa comparação com vocês aqui, mas é porque eu não tenho como negar as semelhanças do conceito de qualia do Daniel Dennett com o conceito de talidade, ou ta do budismo. As coisas tais quais elas são e são percebidas por um Buda tais quais elas são, e não conforme todo o cabedal conceitual da nossa mente, que é o samsara em si, porque isso nos causa sofrimento. Então, né? Pode parecer complexo, gente, mas esses conceitos que eu usei agora são muito profundos, muito preciosos. Se precisarem, depois voltem esses minutinhos que eu falei isso, porque faz muita diferença para as 3 qualidades sistêmicas da mente que nós vamos falar agora, entre algumas outras coisas. Né? Bom, na física moderna, a interpretação de muitos mundos, que é chamada IMM, e a interpretação de Copenhagen da mecânica quântica, estão associadas a possíveis interações mentais na determinação de eventos a nível das partículas, devido ao chamado fenômeno do observador, levantado na experiência da dupla fenda, né? Aquela bem mal compreendida geralmente. Devido à interação provocada pelo observador, há, segundo essas interpretações, um colapso da função de onda que leva a um determinado segmento das probabilidades e do resultado. Alguns já associaram o observador à própria mente em si daqueles que observam o experimento, o que é amplamente criticado como uma má interpretação da definição de observador na física quântica. Aliás, muitos desses quânticos que, na verdade, nunca estudaram uma única fórmula de física, mas que são só autoajuda e coaching quântico, fazem esse equívoco, né? De falar que o observador, dando a entender que o observador é a mente de alguém. Não, o observador pode ser o instrumento em si de medição. Né? Diante desse fato,
Outra possibilidade afirma que os estados quânticos são diferentes mentes do observador armazenados no sistema físico, corpo do observador ou memória. A abordagem dessas hipóteses também ultrapassa os limites da física quântica e já foram comentadas de maneira interdisciplinar pela neurociência e pela filosofia, sendo abordado, por exemplo, por J.A. Barrett e M. Lockwood, além de ser infame sua apresentação indiscriminada no misticismo quântico, que é o que a gente encontra em vários autores aí. Eu nem vou citar para não dar rusga, tem uns brasileiros aí que subentende-se serem especialistas nisso também, né? Mas existe alguma possibilidade da força do pensamento ser usada pela ciência? Bom, sim. Tem um artigo que é bem antigo, ele é de 2011, um ano antes desse outro que eu li, que saiu lá no site da Globo, lá. Foi uma entrevista que o Miguel Nicoleles deu para o Bom Dia Brasil na época, bem antes dele desenvolver as pesquisas que eles têm hoje, né? E que depois ele tratou um livro sobre a consciência, que eu ainda vou fazer um episódio só sobre aquele livro, e isso que eu vou falar agora aqui vai ser falado em mais detalhes daí. Mas ele já dizia o seguinte naquela época: neurocientista brasileiro diz que força do pensamento poderá tratar doenças. Isso ele afirmou em 2011, né, junho de 2011. Eu vou deixar o link dessa matéria. O próprio vídeo da entrevista nem está mais lá no site da Globo, gente, mas o texto está. Isso é o que importa, né? Então ele diz assim: já pensou controlar máquinas com a força do pensamento e usar o poder da mente para reabilitar pessoas com qualquer tipo de paralisia? Bom, quando a gente fala em poder da mente aqui, temos que ver se esse poder da mente é o poder vitalista que alguns acreditam que a mente tem, ou o poder eletroquímico da mente, que é o que o Miguel Nicoleles vai falar. Quando se usa indiscriminadamente o poder da mente, o poder do pensamento, sem dar essas explicações, se geram sem número de confusões. Gente. Isso é muito importante da gente colocar. O neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles já pensou nisso tudo. Ele conversou então com o Bom Dia Brasil, como ele diz aqui, sobre os estudos dos mistérios do cérebro humano. Então, vamos aqui. O cientista brasileiro e um grupo de pesquisadores provaram que a cabeça do nosso corpo é como uma orquestra. Trabalhando juntos, os neurônios transformam energia em ação, percepção e memória. Tudo o que fazemos e somos. Né? Diz o seguinte, é mais ou menos isso. Nos últimos 10 anos, os estudos experimentais demonstram que nós estamos iniciando uma era na qual a ação do nosso cérebro vai se libertar dos limites físicos do nosso corpo. Nós já demonstramos a possibilidade de extrair sinais elétricos do cérebro e controlar máquinas à distância, só pela ação do pensamento. Tudo por sinais elétricos do cérebro. Não tem nada vitalista, nem invisível ou não físico aqui. Ainda é fisicalismo, gente, aqui. Esse é um ponto. Os testes usam nossos parentes mais próximos. Por mais de um mês, a macaca, que ele usou, não uma macaca, aprendeu a jogar videogame enquanto os cientistas liam os pensamentos dela. Com os estímulos cerebrais, ela mexia também um braço mecânico. O mais surpreendente é que logo percebeu que não precisava se mover e controlava a prótese só com o cérebro. Ela entendeu isso por causa da cognição que os símios também têm. Né? Em outro experimento, a macaca na esteira fazia o robô andar do outro lado do globo, porque era conectado via na internet com o outro lado do globo, num robô. Os estímulos navegavam via internet, o próximo passo é para humanos. A primeira aplicação imediata dessa tecnologia, chamada interface cérebro-máquina, vai ser na reabilitação de pacientes que sofrem de um grau de paralisia muito grande do corpo. Para paraplégicos ou quadriplégicos que estão paralisados do pescoço para baixo, a ideia é ler os sinais do cérebro que continuam a ser produzidos, mesmo que o corpo não consiga acompanhar o pensamento, e transferir esses desejos motores para uma veste robótica que vai devolver e restaurar a mobilidade que esses pacientes perderam. Ele explica. Um mundo em que o corpo não é limite para o cérebro. Conectados, viajamos à velocidade do pensamento, como no filme Avatar. O cientista garante, não é ficção. Meu sonho predileto é estar na frente do mar em Natal, experimentando o que é passear pelos vales de Marte. Talvez no final da nossa vida a gente veja, diz Miguel, né? Miguel Nicoleles diz que as pesquisas também podem ajudar no tratamento da epilepsia e do mal de Parkinson. Então, os primeiros testes com humanos devem ser feitos no Brasil em 2 anos, e eles foram feitos depois. Né?
Um dos sonhos do neurocientista é ver uma veste robótica ajudando um paciente com lesão na medula a dar o chute inicial da primeira partida da Copa do Mundo de 2014. E isso ocorreu. Famoso caso, né, gente? Famosa situação. Ocorreu. Só que aqui, esse poder da mente é diferente daquele poder da mente dos ocultistas e da autoajuda. Porque esse aqui usa simplesmente a eletricidade do cérebro via ou eletrodos ou interfaces que são colocadas dentro do cérebro, porque pelo couro cabeludo aqui, né, temos todo o crânio, fica muito difícil de ter uma ação mais direta. Ele é colocado por dentro e ali conectado em pontos específicos. Ele faz uma avaliação estatística, né, de todos esses pulsos, e aí o aparelho, o cérebro entendem como um comando, né? O cérebro faz esse comando, o aparelho calcula esse comando e passa para a máquina. Ou seja, o aparelho é que tem que ter capacidade de processamento para entender naqueles impulsos, né, o que você está querendo que se faça. É bem complexo o livro do Lincoln Lelis, que eu vou usar aqui num episódio futuro da playlist, talvez explique um pouquinho melhor, mas é mais ou menos isso que eu acabei de resumir. E aí, é que é importante colocar quais são o que eu chamo de as 3 qualidades, né, sistêmicas da mente e qual a relação que tem com tudo isso que eu falei até aqui, né, para que a gente possa fechar com algum entendimento sobre se a mente tem algum poder, né, e que poder é esse. Bom, vamos começar pela ação à distância da mente, que vai responder à questão do poder do pensamento, chamado para mim fator psi. Então, como é que ocorre essa ação à distância? É via pulso elétrico? Né? Através de impulsos elétricos como esses explicados pelo Nicoleles? Parece que não, porque nunca se captou isso. Né? Nós captaríamos como se capta energia eletromagnética, por exemplo. Ok. A ação à distância da mente muito provavelmente não ocorre por impulsos elétricos, porque os impulsos elétricos no cérebro são muito fracos para escaparem dele. Lá eles já são fracos comparados com a energia que a gente usa no dia a dia. Ela se dissolveria, né, se dissiparia muito. Se não é por eletromagnetismo de algum tipo, então, talvez mais sutil, ou um outro tipo de energia, uma energia psíquica, que chama de psicomagnetismo. Como é que seria esse psicomagnetismo? Poderia ser, sim, uma espécie de energia elétrica do cérebro, que quando ela sai a uma certa distância, ou ela não está sendo usada entre sinapses neuronais, ela entra num outro plano. Eu chamaria de não local, digamos assim, na teoria de Erwin Laszlo, que seria um psicocampo, digamos assim, um psicomagnético, em que daí ela não se perde, naquela intensidade pequena, né, porque ela é pequena, aquela intensidade elétrica e eletromagnética. Ela não se perde e até chegar ao ponto onde ela vai interferir, que, por exemplo, possa ser o cérebro de outra pessoa, no caso da telepatia, quando ela chega no cérebro de outra pessoa, ela retorna ao nosso campo normal, nosso campo manifestado físico, e ali tem uma ação sobre o cérebro da outra pessoa. Essa é uma possibilidade. Tá, mas como que nós explicaríamos, por exemplo, a mente tentando mover um objeto que não tem neurônios, como um copo, por exemplo? Bom, só o impulso elétrico não seria suficiente para mover esse objeto, né? A não ser que, ainda que seja um impulso eletromagnético ou psicomagnético, digamos assim, né? Ou a energia mesmérica do Mesmer, que ele também tentou identificar, tenha um efeito que seja anterior ao bioeletromagnetismo, seja eletromagnetismo puro, ou seja, por isso ele poderia influenciar sim os átomos de um objeto não biológico, no caso de um copo, por exemplo, uma caneta, e aí realmente causar uma excitação dos átomos de forma de mover o objeto, ou destruí-lo, ou amassá-lo, ou entortá-lo, ou coisas desse tipo. É possível essa energia? É. Como prová-la, né? Porque isso explicaria telepatia, psicometria, até mesmo a capacidade de acessar os pensamentos dos outros, vivos ou mortos, físicos ou extrafísicos, por médiums psíquicos, sensitivos, canalizadores, explicaria tudo isso. Mas como que nós poderíamos provar essa energia, captar essa energia? Aquilo que se vê na fotografia Kirlian, por exemplo, tem a ver com isso? Não sei, talvez sim, talvez não. Talvez seja um aspecto a ser considerado. É possível captá-la? Bom, se ela for energia eletromagnética de algum tipo, talvez possa ser captada. Mas se ela, quando sai do cérebro humano, né, ela vai para um não local,
ela não vai ser captada enquanto estiver em curso, porque ela está num não local, e ela só vai se manifestar localmente quando o objeto for movimentado, por exemplo, ou aparecer uma percepção telepática na mente de alguém. Então não conseguiria se traçar o seu curso num não local que é também não físico. Não teria como se usar aparelhos físicos para captar algo não físico, né? Então seria meio difícil. Se fosse totalmente físico, aí sim. Mas eu acho que é meio difícil nesse sentido, porque até agora não se captou nada nesse sentido. Eu acho que é além do físico. Mas é a minha aposta, né, gente? É a minha teoria para isso. Uma teoria psicomagnética não local, que usa conceitos da teoria IMM, que eu falei, dos múltiplos mundos, né? Várias outras teorias estão misturadas ali, teoria M, né, e tudo mais. Isso explicaria, então, a ação à distância da mente e, portanto, o poder do pensamento também. Né? A preexistência da mente seria a segunda característica. Ela refere-se às vidas passadas, portanto. Né? Se a mente é o sistema que permite a expressão física, manifestada, dual, samsárica, de uma consciência primordial, ampla, né? Não física, não local, não dual e até nirvânica, sendo um fluxo dessa consciência que se guarda de algum modo numa espécie de memória akáshica, então preexiste ao corpo. Né? Pode lembrar de existências anteriores, também pode nos ajudar, né, a interferir no nosso campo, não fenomênico, mas na nossa consciência de acesso, de alguma maneira. Né? O que eu quero dizer é que essa mente, né, que quando nós estamos num corpo, ela é, digamos, contraída para perceber só o que está mais próximo. Quando nós meditamos, como eu falei antes, ela descontrai e a gente vê os qualia como eles são. Provavelmente quando nós morremos também, a descontração vai acontecendo aos poucos, ao longo dos períodos que a pessoa morreu. Dizem os tibetanos por 49 dias, pode durar mais, menos. Né? O falecido vai se adaptando a um outro lado, como diz o Espiritismo. Então, na verdade, na minha opinião, essa percepção dualizada que ele tem, né, contraída, ela vai descontraindo nesses períodos de semanas após a morte, e ele vai percebendo os qualia, ou seja, a percepção da realidade sem formação de conceitos. Bom, mas aí as pessoas perguntam, mas se eles vão fazendo isso, essa percepção da realidade sem a formação de conceitos, como que os médiuns conseguem psicografar mensagens deles, ou o psíquico, um canalizador? Bom, alguém está contraindo de novo aqueles qualia. Esse caso, quem está fazendo é o próprio médium. Então eu deixo bem claro para vocês. Quando um médium, vamos falar de alguém que não seja uma falcatrua, né? Vamos pegar um fenômeno legítimo. Ele contata um canalizador, algum outro, um falecido, vamos dizer então, né, se é o caso, ele talvez capte este ser no nível em que ele está, e este ser lá só capta os qualia, dependendo de quanto tempo faz que ele faleceu, né? Vai diminuindo a sua percepção do mundo dual, vai só percebendo a realidade como ela é. Como ele não é um Buda, é óbvio que isso não dura para sempre, porque existem as outras vidas. Um Buda fica assim para sempre. E aí, o médium capta essa energia, digamos assim, ou esse pensamento, né, essa consciência do falecido, como um quali também. A gente sente como um quali. Só que no momento em que aquele quali impregna a nossa mente, como nós não estamos mortos, nós estamos contraídos, aquele quali imediatamente é interpretado. E isso permite que uma carta seja psicografada, por exemplo, ou psicofonia, ou outras capacidades dentro do psiquismo, né? Digamos assim. Essa é a minha teoria sobre como que funciona a mediunidade, por exemplo, e que a viabiliza nesse sentido. Né? Então é uma possibilidade bem interessante. Então, depois que ele descontraiu completamente essa mente, né? Então já dissolveu o corpo, tudo mais que possa existir para quem acredita em vários corpos, não tem problema. E ele fica num tempo X nessa condição. Mas, diz, né, aqueles que acreditam em karma, que exatamente pela força do karma, essa mesma condição retorna, porque sobram algumas lembranças, né, importantes que fazem com que o desejo de retornar ocorra. Então, novamente, ele se contrai lá num óvulo, né, num ovo, na verdade, que é a junção do espermatozoide com o óvulo, né, no ovo, né, que se formou, e aí ele vai renascer com um outro corpo. Só que assim, toda vez que ele descontrai e vai para o mundo, né, do outro lado, como nós dizemos,
e ele renasce contraindo de novo, ele nunca recontrai do mesmo jeito, porque essa contração nova depende de um novo corpo, que tem outra genética, outra cultura, outro ambiente, outro momento histórico, outros fatores, né, interrelacionados sistemicamente. E aquele ser, então, que está encarnado, ou reencarnado, como diriam, ou renascido, como falariam os budistas, não é exatamente aquele mesmo ser da outra vida. É isso que os budistas querem dizer e que às vezes os espíritas não entendem, né? E não é a mesma personalidade, é outra coisa, mas ainda existe um fluxo, um fio que une este novo ser, recontraído com suas particularidades novas, àquele ser anterior que um dia também esteve aqui, contraído com outras particularidades. O que existe, o que une é o fio mental, é o fluxo mental, é esse contínuo mental, que pode ser chamado de mente, consciência, alma ou espírito. Não tem problema, podem usar a nomenclatura que vocês quiserem. É isso, só que eu estou explicando em termos modernos a questão. Então, isso explicaria a reencarnação, o renascimento, a metempsicose mesmo, para quem acredita que se pode reencarnar como animais. Até isso é possível explicar por essa segunda qualidade da mente, que é a preexistência. E a terceira é a sobrevivência da mente, que explica daí as vidas futuras, né? Se a mente preexiste ao corpo, e por isso que ela teve outras vidas, e eu não me lembro delas, porque a forma como eu me recontraí quando renasci é com outro corpo, outras condições que não me permitem ter muito as lembranças de antes, a não ser que eu esteja num nível espiritual mais avançado, né, em que eu consiga perceber os qualia, né, como eles são, e aí eu possa talvez recuperar lá da caixa cósmica uma lembrança de outra vida, que é o que fazem os Budas provavelmente. Se eu não consigo isso, eu não vou me lembrar das outras vidas, ou vou ter no máximo algum lampejo que algumas pessoas parecem ter. Ok, gente? Isso é assim que a gente explica a questão. Então, se a mente preexiste ao corpo, ela também sobrevive a ele e não pode ser destruída de nenhum modo. Então, teremos outras vidas? Mas quem terá outras vidas? É isso que eu expliquei agora. É outra coisa. É um fluxo mental, mas as personalidades são diferentes. Seremos como hoje? Lembraremos? É outra coisa? O budismo sim, diz que sim, que é outra coisa, com outra personalidade, com outra forma de agir, mas ainda existe uma conexão nesse fluxo mental com as atitudes de antes, porque, digamos assim, os parâmetros desse sistema mental são parecidos. Então, assim, a linha moral, digamos, né, se fosse falar numa linguagem mais moralista, é mais ou menos a mesma. Tá? Mais ou menos por aí. Então, para a gente poder concluir melhor isso, que parece que ficou um pouco complexo para vocês, né? O poder do pensamento, então, não é pensamento mágico. Primeira coisa que eu vou colocar. E se for apresentado desta forma, está equivocado. Mas muitos fazem isso. Pode ter mais relações com a sincronicidade junguiana, mas é uma das três qualidades sistêmicas da mente, que é a ação à distância. Então, o poder do pensamento é a ação à distância da mente. A mente sobrevive ao corpo porque já preexiste a ele. Além disso, tem ação à distância porque não está localizada no cérebro físico, mas num outro plano ou num não local, nível não dual, o chamado campo A da teoria de Erwin Laszlo, campo akáshico, né? Campo não dual mesmo. Né? A memória, como sistema de armazenamento, se reflete no cérebro, mas pode puxar dados mais profundos que não estão guardados nos neurônios, na visão, né, dos cientistas, ou no sistema neuronal como um todo, mas de um nível akáshico infinito, segundo a teoria de Erwin Laszlo. No corpo, as informações não podem ser infinitas em armazenamento, como também não são num computador pessoal. Vamos pegar o corpo como um HD, né? Ele tem limite de informações que vão caber ali, perfeitamente. Mas fora do corpo, assim como fora do PC, né, usando a internet, as informações podem fluir infinitamente. Claro, na internet quase isso, né? Porque as informações da internet não são infinitas, elas são finitas, mas são muito extensas, digamos assim. E muito mais amplas do que cabe no meu computador, do que está dentro dele. Né? Então nós, digamos, resolvemos isso acessando o fluxo, digamos, da internet, que seria como o campo akáshico, quando eu preciso. Né? O que está no meu computador é o que eu quero que esteja nele. Né? Mas se eu preciso de uma coisa que não está no computador, eu vou lá e pesquiso. Mente e consciência. E vou pesquisar e vou tirar coisas da internet lá sobre isso. Então eu estou carregando informações nele. Que eu posso manter no meu computador, gravar no meu computador, colocar num texto, gravar ou
simplesmente deletar, ou só ver e não guardar. É mais ou menos parecido com isso que funciona esse processo da memória, nessa explicação sistêmica baseada na teoria de Erwin-Maslow também, né? Que eu falei antes. Interessantíssimo, né, gente? Bom, acho que esse episódio ficou bem interessante, um pouco complexo, talvez, para vocês, né? Mas é basicamente isso mesmo. Bom, antes de encerrar, eu vou dar de novo o recado, gente. O episódio 84, o próximo, vai se chamar Perguntas e Respostas 3, modo live. Então, ele vai ser o primeiro episódio aqui da playlist Ciência Espiritual em modo live, e para vocês fazerem as perguntas que quiserem, né, sobre os temas que a gente tem tratado aqui, como esse aqui e outros. Né? E vocês podem mandar, a partir de agora, as perguntas para o meu e-mail, vou colocar aqui, peisteco@gmail.com, se quiserem. Pode mandar para as outras redes também, aqui, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, seja o que for, as perguntas que vocês gostariam que fossem respondidas. Mas também podem fazer as perguntas direto no chat no dia. Né? Para facilitar, nós vamos fazer isso às 19 horas do dia 9 de novembro, que é uma terça-feira, e não às 10 da manhã, como geralmente eu estreio, né? Faço a estreia do episódio aqui e interajo com vocês na estreia no chat. Né? Então, excepcionalmente, para facilitar para todo mundo, vai ser às 19 horas. Depois eu vou criar o link para vocês já ficarem de olho, né, e mandando as perguntas para mim. Mas o ideal é que mandem pelo e-mail, gente. Tá? Fica mais fácil de eu não me perder em nenhuma ali na hora de responder. Vou procurar responder o maior número de perguntas que eu puder. Tá? Inclusive as do chat ao vivo ali, dentro do possível. Né? Não é uma coisa fácil, né, gente? Bom, quem quiser contribuir, além, obviamente, de curtir esse vídeo, peço que vocês curtam esse vídeo, gente, que vocês se inscrevam no canal, compartilhem o canal com os amigos de vocês. Se puderem se tornar membros do canal, existem 3 faixas de contribuição mensal, que vocês vão ter os detalhes ali, clicando no tornar membro, né, se tornar membro. E se não puderem, mas quiserem fazer um depósito fortuito, quando puderem, no valor que puderem, através do Pix, aqui está a minha chave Pix, que é peistekel@gmail.com. Se puderem fazer, gente, eu agradeço muito. Bom, espero que vocês tenham gostado. E na próxima, então, será o Perguntas e Respostas 3, modo live. Né, gente? Modo live. Não sei quanto tempo vai durar, 1 hora, 2 horas, acho que umas 2 horas de duração, provavelmente, para dar tempo de vocês perguntarem, a gente interagir. Mas a ideia, inclusive, é falar sobre os temas profundos que a gente trata aqui, nessa playlist especificamente. E tem de tudo, né? A gente já tratou de ufologia, de magia, já tratou de linguística, línguas sagradas, de parapsicologia, de tantas coisas, né, gente, que a gente já falou, de vários livros que eu comentei aqui também, então é bastante material, ok? É isso então. Até a próxima semana, então, com as perguntas e respostas 3, modo live, pessoal. Até lá, então.